Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do CardioSite. Eu me chamo Anderson Luiz e mais um vídeo da série TEC, título de especialista em cardiologia para você, colega cardiologista que pretende realizar a prova de obtenção de título de especialista em cardiologia. O objetivo nosso aqui é ajudar você nessa preparação. Nós vamos trazer nessa série TEC várias questões da prova de título que foram aplicadas nos últimos anos. Isso é fundamental para a sua preparação. Além de você ter que estudar todo o conteúdo teórico, a minha sugestão é que você realize todas as questões das provas dos últimos anos do TEC. Por quê? Porque além de ajudar na sua preparação, você vai fixar melhor aquele conteúdo teórico quando você realiza uma questão de prova. As questões do TEC, elas costumam ser repetidas, tá? Elas costumam aí aparecer com uma outra roupagem, mas o assunto, né, ali envolvido é o mesmo. Então é fundamental você pegar as provas dos últimos anos e realizar aí todas as provas para você se preparar adequadamente para a prova de título de especialista em cardiologia, tá? E como eu falei, o objetivo aqui dessa série é ajudar você nessa preparação. Se você gostou aí, então já adiante aqui o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e acione o sino das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente postar aqui nessa série TEC, título de especialista em cardiologia. A questão que a gente vai ver hoje é a questão número 2 da prova de 2015, tá? E a questão 2 de 2015, ela tem o seguinte enunciado. Homem de 76 anos foi admitido no serviço de emergência com queixa de palpitações taquicárdicas e refere ser portador de insuficiência cardíaca. Foi realizado o eletrocardiograma abaixo. E aí aqui na prova, né, eles dão um ECG que a gente já percebe que é um ritmo taquicárdico, tá? E aí a gente vai analisar este eletrocardiograma nos detalhes. Mas antes, vamos aqui destacar os pontos importantes do enunciado, tá? Então, quais são os pontos importantes? É um paciente idoso de 76 anos, né, que chegou à sala de emergência com palpitações taquicárdicas e ele é portador de insuficiência cardíaca, tá? Insuficiência cardíaca. Então, esses são os pontos principais, né, do enunciado. Então, a gente vai agora ampliar aí esse eletrocardiograma para a gente fazer uma análise detalhada, né, dessa taquiarritmia, tá? Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente está diante de um eletrocardiograma, que a gente vai fazer uma análise eletrocardiográfica, a primeira coisa é saber se esse eletrocardiograma ele foi rodado no padrão normal. E o que seria um padrão normal? É aquele padrão em que a velocidade do papel é de 25 milímetros por segundo e a amplitude, né, é de 10 milímetros por milivolts, tá? Então aqui já, ó, ele já traz, como você pode ver aqui, ele traz, né, a velocidade de 25 milímetros por segundo e aqui ele coloca 1 centímetro por milivolt, mesma coisa que 10 milímetros por milivolt, né? Caso você não encontre isso descrito no eletrocardiograma, você deve procurar um retângulo que pode estar nas laterais, tá? Ou na lateral direita ou na lateral esquerda. E aqui nesse caso a gente tem aqui, ó, o retângulo na lateral esquerda. E no padrão normal, esse retângulo aqui ele tem que ter o quê? 10 milímetros de amplitude, tá? E 5 milímetros de largura. Isso nos mostra que esse eletrocardiograma ele foi rodado dentro do padrão normal, padrão N, tá? Então, feita essa análise, agora a gente vai ver, né, essa taquiarritmia, tá? Então o paciente que tem palpitações taquicárdicas, o eletrocardiograma está aí, né? A gente vê que é um ritmo, né, irregular. Perceba aqui que essa distância aqui desse QRS para o outro é diferente dessa distância, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Então a gente tem o quê? Um ritmo irregular, né? Um QRS estreito. Então quando a gente está aí diante de uma taquiarritmia, de QRS estreito e ritmo irregular, a primeira coisa que a gente pensa é na fibrilação atrial. Só que nesse caso aqui a gente descarta a fibrilação atrial, por quê? Porque a gente vê o quê? A gente vê
a onda P antecedendo o QRS, né? Então aqui em V6, por exemplo, a gente vê aqui uma onda P antecedendo o QRS, então a gente já descarta a fibrilação atrial. Isso aí não é uma fibrilação atrial, porque na fibrilação atrial, a principal característica, além da irregularidade do ritmo, é a ausência de onda P. E aí a gente tem a presença da onda P. Então a gente descarta a fibrilação atrial, tá? Será que isso aqui é uma taquicardia sinusal? Bem, para ser uma taquicardia sinusal, a gente precisa, né, de 3 critérios presentes. Primeiro critério, o eixo da onda P tem que estar entre 0 e mais de 90 graus no plano frontal. Isso a gente faz bem rapidamente olhando a onda P de D1, D2, AVF e AVR, tá? E para o eixo estar entre 0 e mais de 90 graus no plano horizontal, o eixo da onda P, tá? A onda P ela tem que ser positiva em D1, D2 e AVF e negativa em AVR, tá? E aqui a gente olhando, a gente vê aqui, por exemplo, a AVF, né? A gente tem aqui uma onda P positiva, aqui a gente tem uma onda P negativa, aqui a gente tem uma onda P negativa. Então a gente já descarta, tá? Descarta aí uma taquicardia sinusal. Não é uma taquicardia sinusal, né? Então são 3 critérios. O eixo da onda P tem que estar entre 0 e mais de 90 graus, tá? Outro critério, a onda P ela tem que manter a mesma morfologia na derivação analisada, tá? Então, a morfologia aqui, ó, essa aqui, essa onda P é positiva, essa aqui é negativa. Então a gente já descarta, né, ritmo sinusal, tá? E a terceira condição para um ritmo ser sinusal é que cada onda P tem que conduzir um QRS, ou seja, tem uma onda P, um QRS, uma onda P, um QRS, tá? Aqui a gente vê até que tem, né, uma onda P conduzindo um QRS, mas a gente já viu que não pode ser um ritmo sinusal porque a morfologia da onda P ela é diferente, né, numa derivação analisada, tá? Então a gente percebe essa mudança. Então a gente só ficou aí com uma alternativa de taquiarritmia, tá? A gente está diante aí, né, de um ritmo atrial migratório, né? Só que quando esse ritmo atrial migratório ela tem uma frequência acima de 100 batimentos por minuto, a gente chama de taquicardia atrial multifocal, tá? E a principal característica da taquicardia atrial multifocal, que é um ritmo irregular, de QRS estreito, tá? Com onda P antecedendo o QRS, só que a onda P ela muda de morfologia na derivação analisada. Se a gente tem pelo menos 3 morfologias diferentes de onda P numa derivação analisada, né, a gente está diante aí de um ritmo atrial migratório. E se esse ritmo atrial migratório tiver uma frequência acima de 100, a gente chama de taquicardia atrial multifocal. Então perceba aqui, ó, que a morfologia, né, dessa onda P é diferente dessa onda P aqui, né, que é diferente dessa onda P aqui. Então a gente já tem aí pelo menos 3 morfologias diferentes, né? Então a gente está diante de uma taquicardia atrial multifocal, tá? Então eletrocardiograma de uma taquicardia atrial multifocal. Vamos ver agora o que a questão pede, tá? Então a questão ela pede o seguinte, ó. O diagnóstico eletrocardiográfico e o exame para esclarecimento da causa do ritmo cardíaco apresentado são, respectivamente. Então a questão quer saber qual é a arritmia, tá? E qual é o exame que a gente deve lançar a mão para o diagnóstico. Então vamos ver aí, item a item, tá? Letra A. É uma fibrilação atrial e o exame é a sorologia para Chagas? Vejam, não é uma fibrilação atrial. Esse paciente tem uma insuficiência cardíaca, pode ser até de etiologia chagásica ou não, tá? Mas a gente não está diante de uma fibrilação atrial. Então a gente já descarta a letra A. Letra B, a gente está diante de uma taquicardia sinusal e o exame para confirmar a hemoglobina glicada. Ó, a gente viu, não é um ritmo sinusal. Para ser ritmo sinusal, né, são as 3 condições. O eixo tem que estar entre 0 e mais de 90 graus no plano frontal, né? A gente olha a onda P, D1, D2 e AVF. Essa onda P tem que ser positiva, tá? E negativa em AVR, tá? Isso mostra que o eixo está entre 0 e mais de 90 graus no plano frontal. Segunda condição, né? A onda P ela tem que manter a mesma morfologia na derivação analisada. E a gente viu que não mantém, tá? E a terceira condição é que
para cada onda P a gente tem que ter um QRS. Então é uma onda P, segue um QRS. Uma onda P, segue um QRS. Tem que ter, né, as três condições para a gente dizer que um ritmo é sinusal. Claro, se a frequência está entre 50 e 100 batimentos, num ritmo sinusal a gente diz, né, que o ritmo ele é sinusal. Se está abaixo de 50, né, e tem essas três características da onda P, né, para um ritmo ser considerado sinusal, a gente diz, se a frequência é abaixo de 50, estamos diante de uma bradisinusal, uma bradicardia sinusal, e acima de 100, estamos diante de um ataque sinusal. A gente viu que o ritmo não é sinusal, então aquilo ali não é uma taquicardia sinusal, e eu não sei porquê, né, tá aí a hemoglobina glicada para diagnosticar a taquicardia sinusal. Então a gente corta aí a letra B. Letra C. É uma ataque atrial multifocal, ok, tá? E o exame diagnóstico é o nível sérico de digoxina. Veja só, esse paciente ele tem insuficiência cardíaca, né? Na questão não traz aí os medicamentos que esse paciente faz uso, tá? Mas uma intoxicação digitálica pode provocar sim, né, uma taquicardia atrial multifocal, tá? O mais comum na intoxicação digitálica, tá? São as extrasístoles ventriculares, mas a gente pode ter sim, né, um ataque atrial multifocal. Então a letra C parece ok, tá? Mas aí vamos ver a letra D. Letra D diz assim, taquicardia sinusal e o exame seria o dedímero, né? O dedímero aí serve pra gente, né, fazer uma triagem para aqueles pacientes que têm, né, uma suspeita de uma embolia pulmonar. Esse paciente, no caso clínico dele, não tinha nada para embolia pulmonar e a gente viu também que não é uma ataque sinusal, né? Então a gente corta a letra D. E a letra E, ele diz que é uma ataque juncional e a gente deve pedir uma sorologia para Chagas. Veja só, ataque juncional, ela tem, né, um ritmo regular, tá? E a onda P, ela fica retrógrada, posposta ao QRS, tá? Então, eu trouxe aqui um eletrocardiograma em que a gente vai ver aí um ataque juncional. Então, perceba aqui, ó, a gente tem um ritmo que totalmente regular, tá? QRS estreito, ritmo regular. E não temos onda P antecedendo o QRS, né? A onda P, ela está retrógrada, ela está o quê? Posposta ao QRS. Isso por quê? Porque na taquicardia juncional, quem está comandando o ritmo, né, é a junção atrioventricular, né, o nó AV junto com o feixe de Rieser, eles que estão comandando. Então os ventrículos, eles são despolarizados normalmente e os átrios, eles são despolarizados o quê? De baixo para cima. Então primeiro despolariza os ventrículos, depois despolariza os átrios, de baixo para cima. Por isso que a onda P, ela fica posposta ao QRS. E como os átrios eles são despolarizados de baixo para cima, o eixo da onda P, né, fica apontado para cima. E aí a gente vê a onda P negativo nas derivações do plano inferior, né, D2, D3, AVF. Então perceba aqui, ó, D2 a gente tem uma onda P, né, retrógrada, ou seja, posposta ao QRS, negativa, né, porque o eixo está apontado para cima, D3 também e AVF também, tá? E aí alguém pode estar perguntando, tá, mas isso aí também não é compatível por uma taquicardia por reentrada nodal, né? Uma TPSV por reentrada nodal? A característica eletrocardiográfica de numa TPSV por reentrada nodal é exatamente essa aí, QRS estreito, ritmo regular e onda P retrógrada, né? Posposta ao QRS, né? É exatamente essa morfologia. Só que tem uma diferença. Na taquicardia por reentrada nodal, a frequência ventricular fica em torno de 150 a 250 batimentos por minuto. E na taquicardia juncional, a gente tem uma frequência cardíaca ali um pouco acima de 100 batimentos por minuto, tá? Então por que isso aqui não pode ser uma reentrada nodal? Perceba aqui, ó, que tem 3 quadrados grandes entre um QRS e outro. Então essa frequência cardíaca aqui, ela está em torno de 100 batimentos por minuto, tá? Então, 100 batimentos por minuto a gente considera o quê? Considera uma taquicardia juncional. Se tivesse ali entre 50 e 100, a gente diria que era um ritmo juncional, tá?
Então não pode ser uma TPSV, apesar da morfologia do QRS e da onda P retrógrada ser idêntica. Só que na taquicardia por entrada nodal, a frequência varia de 150 a 250 batimentos por minuto. Essa é a diferença. Então a gente descarta ataque juncional e aí a única alternativa que fica realmente é a letra C, taque atrial, e aí deve ser medido aí o nível sérico de digoxina, porque isso pode estar envolvido aí com uma intoxicação digitálica, já que o paciente é portador de insuficiência cardíaca e provavelmente ele deveria nessa época aí fazer uso de digoxina, tá? Então gabarito é a letra C. Mas como eu falei, a intoxicação digitálica, tá? A arritmia mais frequente é a extrasístole ventricular, tá? Então, se cair numa prova, qual a arritmia mais frequente na intoxicação digitálica, o gabarito é extrasístoles ventriculares. Mas também a gente pode encontrar bradicardias, a gente pode encontrar ataque cardíaco com bloqueio atrioventricular variável, tá? E essa ataque atrial com bloqueio atrioventricular variável é fortemente sugestiva de intoxicação digitálica. Então eu trouxe aqui um ECG para você ver. Então veja só, a gente não tem aqui uma taquicardia, né, com frequência ventricular elevada. Perceba que a frequência ventricular aqui até está normal. Mas a gente tem o quê? Onda P, né, totalmente dissociada, tá? Do QRS, totalmente dissociada do QRS com uma frequência atrial elevada. Ó, essa onda P aqui para essa onda P aqui, né, tem a mesma frequência para essa aqui e assim vai. Aqui a frequência atrial está mais ou menos em torno de 150 batimentos por minuto. Total dissociação aqui com, né, o ritmo aqui, né, do ventrículo, os batimentos ventriculares. E aí de repente vem o quê? Vem uma extrasístole ventricular aqui, tá? A gente sabe que a extrasístole ventricular é a arritmia mais frequente que tem na intoxicação digitálica. E de repente aparece um quê? Duas ondas P bloqueadas, tá? Então aqui a gente tem um ataque atrial, tá? Com dissociação atrioventricular. Isso é fortemente sugestivo de intoxicação digitálica, tá certo? Muito bem, então era isso aí que a gente tinha que discutir nessa questão número 2 da prova de título de especialista em cardiologia que foi aplicado em 2015. Se você gostou, então, né, não esqueça, né, de curtir esse vídeo, inscrever-se no canal e acionar o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as vezes que a gente postar um vídeo aqui no canal. E é claro, compartilhe esse vídeo com seu amigo que também vai realizar aí a prova de título de especialista em cardiologia, porque com certeza vai ajudar na preparação, tanto sua quanto do seu colega. Espero que tenha gostado. Forte abraço e até a próxima!